Espera aí, Antônio. Pode? Então tá bom. Vou Então, te pessoal, confessar o boa meu aqui. noite a todos, a todas. É um prazer receber vocês aqui. Estou vendo aí as carinhas do povo das disciplinas. Bom ter vocês aqui. Eu quero inicialmente dizer que o Oricoline é um projeto do Grupo Oricolé, laboratório de pesquisa sobre formação e atuação profissional em lazer, do programa de pós-graduação interdisciplinar em estudos do lazer da UFMG. Esse projeto, então, ele tem como objetivo promover o debate, a troca de experiências, o encontro entre as pessoas que estão interessadas, então, em debater as questões relacionadas ao campo do lazer. Esse projeto ele surgiu no início da pandemia, lá no mês de março de 2020, e eu acredito que ele tenha se constituído como um importante espaço de encontro, de debate. Então, para quem está chegando hoje pela primeira vez e tiver interesse, vai conferir lá no nosso canal do YouTube. É só digitar Oricolé lá no canal do YouTube que vocês vão encontrar todos os outros papos que nós tivemos ao longo desse ano de 2020. Eu queria reforçar que nós estamos vivendo um momento muito difícil no nosso país, no mundo, né? E a gente tem observado aí o mundo iniciar o seu processo de vacinação, enquanto que nós ainda aguardamos se temos um projeto ou não, se temos vacina ou não, enfim. Especialmente aqui no Brasil, acho que a gente tem vivido dias com notícias assustadoras e que muitas vezes tem até nos revoltado, né, em relação à conduta das políticas, não só para o enfrentamento dessa pandemia, mas também na nossa vida, né, como cidadão de uma maneira geral. Enfim, e aí eu acho que esse espaço também tem sido um espaço nosso para que a gente possa não só discutir o lazer, mas também discutir o lazer e suas relações com as questões sociais, com as questões atuais. Enfim, tem sido um importante espaço para isso. A gente chega no final desse ano, hoje é o nosso último Único Online, e eu quero dizer que, apesar de todas as dificuldades que a gente teve nesse ano, eu acho que a gente teve um ano bastante produtivo em relação a esses debates aqui no Oricolé. A gente, no Oricoline, desculpa, a gente pode ver isso lá nas nossas discussões que estão publicadas no YouTube, como eu já falei. Então, eu acho que no dia de hoje a gente tem um dia muito importante aí para a gente comemorar, né, que dessa pandemia, de todo o sofrimento que a gente tem vivido, isolamento e não sei o que mais, né, a gente conseguiu, então, fazer um diálogo, um espaço onde a gente possa se fortalecer. Então, acho que tem sido isso um pouco. Queria dizer isso principalmente para os meus alunos que estão chegando aí hoje, é a primeira vez. Muito bom tê-los aqui, que vocês gostem da atividade. E aí eu queria dizer que para o dia de hoje, a nossa convidada é a professora Flávia da Cruz Santos, né? E aí eu quero destacar, primeiro, o grande prazer que é poder receber a Flávia nesse espaço, né? Porque eu tive a felicidade de acompanhar a trajetória da pessoa Flávia, da Flavinha, como carinhosamente eu gosto de chamá-la, e também da profissional, eu diria da grande profissional que ela se tornou, né? Então, por isso, eu acho que é um motivo de muito orgulho tê-la conosco aqui no dia de hoje. A Flávia, desde a sua graduação, ela foi uma aluna brilhante, né? Posso dizer que eu sinto muito orgulho de tê-la conosco hoje nas batalhas no campo do lazer e também na UFMG. Então, ela é motivo de muito orgulho para a gente nesse sentido, né? Então, Flavinha, quero te agradecer a oportunidade que você nos dá hoje de dialogar com a gente, de conversar. A Flavinha, ela então fez o tema que ela vai tratar hoje tem relação com a sua dissertação de mestrado, que foi desenvolvida na Unicamp, né, que eu tive a felicidade de participar da banca, né? E aí o tema que a gente pensou para o dia de hoje, juntos, foi o direito ao lazer na Constituição de 88, história, compreensões e significados, né? Então, é sobre isso que a gente vai, então, discutir no dia de hoje. Quero também apresentar a Ládia Medina, ela tem vários nomes, mas vou me limitar ao Medina.
A Ládia, ela é professora da PUC, da Universo, foi nossa doutoranda até pouco tempo atrás, aqui no programa de Estudos do Lazer. Ela é membro do Oricolé, do GESPEL e do Dança. Não sei se eu esqueci algum, mas eu acho que são esses, que são grupos do PPGL, né? São grupos do nosso programa de pós-graduação. Eu também conheço a Ládia há um bom tempo, né? Mas eu já conheci a Ládia lá na especialização, quando ela fez especialização em lazer, e tem sido uma parceira desde essa época, e é um prazer tê-la hoje aqui, mediando esse encontro e contribuindo aí com a gente, já que ela é uma pessoa muito ativa também no Grupo Oricolé. Bom, por fim, para não me alongar muito, eu queria já, como eu sempre faço, fazer um convite para o próximo Oricoline, porque a gente continua em 2021. O primeiro Oricoline de 2021 será no dia 27 de janeiro de 2021, e a nossa convidada também é outra querida, a professora Mirleide Char Bahia, da Universidade Federal do Pará, que vai discutir a temática, ou vai tratar da temática do lazer e do meio ambiente. Então, também aguardamos vocês no próximo, né? Então, já coloquem na agenda e logo, logo nós faremos as divulgações aí nas redes sociais e também nas disciplinas, enfim, nos espaços que a gente tem feito divulgação. Então, obrigado a todos e a todas. A Ládia, passa a palavra a você. Bom trabalho. Obrigada, Helder. Boa noite a todos, todas e todes. Eu sou a Ládia, como o Helder aí já apresentou, né? Para aqueles que não me conhecem, eu faço parte do Grupo Oricolé. E é com grande alegria que a gente recebe todos vocês aqui hoje, né? No nosso último Oricoline do ano. Desse ano desafiador, né? Que está sendo o ano de 2020, mas que a gente conseguiu ter bons debates aqui durante o ano, a partir quando começou a pandemia, a partir aqui do nosso Oricoline. Então, hoje é o nosso último Oricoline do ano, né? Então, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas. Então, antes da gente começar, eu gostaria, então, de tecer meus agradecimentos ao Helder, ao Grupo Oricolé, né? Então, faço parte, me orgulho muito pelo nível das discussões e aprendizagens proporcionadas pelo grupo. E preciso dizer, então, de algumas condutas aqui para a nossa organização, né? Só lembrando aqueles que já conhecem a dinâmica e aqueles que estão chegando hoje, que a gente pede que os microfones estejam desligados, né? As câmeras também, para não ter nenhum tipo de interferência, né? Pede também que as perguntas elas sejam feitas através do chat. E aí, vocês podem ir se inscrevendo, na verdade, as perguntas não, a inscrição, né? Aí, a gente vai fazer uma lista e vai chamar cada um, ou por blocos aqui, quem quiser fazer perguntas depois da explanação da nossa convidada de hoje, né? A palestrante vai responder as perguntas assim que ela terminar a sua fala. Então, como o Helder já disse, o nosso tema de hoje é o direito ao lazer na Constituição de 1988, história, compreensões e significados. Quem vai dialogar sobre essa temática conosco é a doutora Flávia da Cruz Santos, né, uma pessoa competentíssima para discutir esse assunto aqui com a gente. Ela já foi aí apresentada pelo Helder, mas vale ressaltar que ela atualmente é professora da Universidade Federal de Juiz de Fora e está em exercício aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, né, é doutora aqui do nosso programa de pós-graduação em estudos do lazer, né? Mestre em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, licenciado e bacharel em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais também. Então, trata-se de uma pesquisadora, né, de muito gabaritada, para poder conversar aqui com a gente nesse nosso último encontro do ano. Então, Flávia, quero te agradecer de antemão, assim, a sua presença aqui com a gente, né, para debater sobre essa temática. Queria só reforçar, assim, para todos e todas que o tempo de fala vai ser de aproximadamente 30 minutos, 35 minutos. Aí a gente abre para a gente conversar um pouquinho a partir das perguntas de vocês, ok? Eu ressalto também que esse tema que a gente vai debater hoje é de muita importância para o nosso campo, né, para o campo do lazer, em especial aí para as políticas públicas
de esporte e lazer. Então, Flávia, eu vou fechar aqui meu microfone para deixar você à vontade, tá legal? E qualquer coisa eu estou aqui para a gente poder ir caminhando juntos e juntas, ok? Obrigada mais uma vez. Bom, boa noite para todo mundo. Agradecer ao Helder pelo convite, pelas generosas palavras aí da abertura. Tenho um enorme carinho pelo Helder, ele tem uma participação fundamental na minha formação desde a graduação, né? Responsável por eu ter começado a estudar esse tema. Então, agradecer o convite, agradecer ao Auricolé, sempre um prazer estar com essas pessoas, sempre tão alegres, né? Sempre tão parceiras aí no desenvolvimento desse campo. Bom, eu vou fazer alguns apontamentos, assim, lançar algumas ideias para o nosso bate-papo. Então, eu vou tentar não chegar aí nos 35 minutos. A pesquisa tema, né, dessa nossa conversa, ela foi desenvolvida no meu mestrado, na Unicamp, um mestrado em Educação Física, na área de lazer e sociedade, numa linha de pesquisa sobre política pública, e foi orientado pela professora Silvia Amaral. Então, quero dizer também que contou com financiamento CNPq, né, importante, em tempos tão difíceis, né, e esse trabalho completa no próximo ano, agora em 2021, 10 anos. Eu concluí o mestrado em 2011, e esse trabalho ele foi publicado em livro em 2014, com o financiamento da FAPESP, né? O livro, ele não é, assim, um facsímile da dissertação, né? Porque nesse lapso aí de tempo, entre a pesquisa e o livro, a minha compreensão sobre a pesquisa mudou, e também eu me preocupei em construir alguns organogramas, né? E mudar um pouco a linguagem da dissertação para facilitar a compreensão pelo leitor, né? Tendo em vista que o público do livro é outro, né? Pelo menos, teoricamente, é outro, né? E a compreensão do funcionamento da ANC não é muito fácil, né? Eu mesma cortei um dobrado para compreender o funcionamento da Assembleia Nacional Constituinte. Então, eu fiz algumas mudanças, né, da dissertação para o livro. Então, demarcar, né, temporalmente é importante, né? Eu tentei fazer isso agora, porque a minha compreensão, né, desse trabalho mudou muito, mesmo de 2014 para cá, né? O meu olhar para essa pesquisa mudou. E também houve avanços, né, nos estudos sobre essa temática. Nós já sabemos várias coisas que nós não sabíamos na época daquela pesquisa. Por exemplo, as sugestões populares que foram enviadas, elas eram completamente desconhecidas naquela época. Eu não investiguei essas sugestões. Hoje nós já sabemos quem são os brasileiros e brasileiras que enviaram as sugestões sobre o lazer, sabemos qual é o conteúdo dessas sugestões. A gente sabe também mais, né, sobre a trajetória política de um tema que anda de mãos dadas ao lazer, quando o assunto é política pública, que é o esporte, né? Então, a gente já tem alguns avanços, né, em relação a esse trabalho. Então, tudo isso, né, todos esses avanços, então, nos fazem olhar para essa pesquisa de quase 10 anos, fazendo algumas atualizações, né? Então, essa pesquisa vai ser só um mote, né? Mas eu não vou me prender a ela, né? Não pretendo ficar limitada às discussões que ela propõe, né? Que esse trabalho propõe. E aí, eu quero começar por uma temática que tem chamado bastante atenção ultimamente, que é que a gente problematize um pouco o uso dessa afirmação. O lazer é um direito social no Brasil. A gente afirma isso muito, né? É algo que se tornou bem comum nos trabalhos e nas conversas sobre esse tema. Muitas vezes, essa afirmação é o ponto de partida, né, de muitas pesquisas, de muitos trabalhos, inclusive porque evidencia a importância do tema. Né? Isso é muito positivo, né? Tornar um direito, né, conhecido, né, dar ciência para as pessoas, né, de um dos seus direitos é algo relevante. Mas tem tido, né, do meu ponto de vista, também um efeito bastante perverso, né? Porque tem havido a banalização, né? A banalização dessa afirmação e, consequentemente, o esvaziamento do significado. Né? O que é que significa dizer que o lazer é um direito social no Brasil? Né? A gente está perdendo um pouco, e esse é o meu ponto de vista, vamos ver aí nas nossas conversas, pode ser que vocês compreendam diferente, né? Que a gente tem perdido um pouco o significado dessa afirmação.
E foi a resposta a isso, né, o que significa dizer que o lazer é um direito social no Brasil, que me levou a essa pesquisa, né. Os direitos sociais, eles têm uma natureza, né, uma definição. Então, eles são direitos mínimos, universais, se referem a bens e serviços essenciais aos cidadãos e ao seu bem-estar. Né? Isso é uma definição clássica, né, de direito social. Eles estão baseados na ideia de justiça social, né? Estão ligados à partilha, ou à repartilha, né, eu acho que seria mais apropriado, né, da riqueza social produzida por um país, por um Estado-nação, né, que a noção de cidadania está ancorada aí, né, nessa ideia de Estado-nação. Né? Então, essa natureza dos direitos sociais, essa definição, ela significa, né, evidencia para a gente que o Estado tem obrigações, né, tem o dever de garantir aos cidadãos, nesse caso do Brasil, né, já que o lazer é um direito social no Brasil, tem o dever de garantir o lazer. Então, esse significado, né, a natureza do direito, as implicações do ponto de vista da garantia do direito, têm sido um pouco perdidas, né, pelo uso corriqueiro dessa afirmação, que nos é muito cara, né? Chegar até isso não foi uma trajetória muito simples, né? E tem um significado muito relevante para nós, né? Confere ao lazer um status de importância significativo, né? Então, é necessário, né, do meu ponto de vista, ou seria, no mínimo, assim, benéfico, né, para essa nossa luta diária de garantia do direito ao lazer, evidenciar o significado dessa afirmação, né, o status de importância que a Constituição brasileira confere ao lazer, né, o lugar que ele ocupa no Brasil. Eu acho que isso é necessário, né, para além de ficar reafirmando sempre, né, que o lazer é um direito social, mas a gente recuperar esse significado, né, o significado dessa afirmação. E é justamente essa afirmação o ponto de partida da pesquisa sobre a qual a gente conversa aqui hoje, né? E esse como, né, nos remete ao processo, né, como o lazer, que naquela época, né, década de 80, né, mais do que hoje, ele era tido como algo supérfluo, secundário, pouco importante na vida das pessoas, né, como ele se constituiu num direito social, constitucionalmente garantido no Brasil. Né? Então, eu identifiquei, naquele momento, que havia o que eu chamei de todo contraditório. Né? Se a gente observa essa natureza, né, dos direitos sociais, a importância que o lazer alcançou ao se tornar um direito social, e observa qual era a compreensão de lazer no cenário brasileiro naquele momento, uma coisa parece que não tinha muito a ver com a outra. Né? Eu identifiquei ali uma contradição. É como se não houvesse justificativa para o lazer se constituir como tal, né? Como um direito. E aí, para responder essa pergunta, né, de como o lazer se constituiu como um direito constitucional no Brasil, nós precisamos investigar a trajetória política do lazer no Brasil, né, especificamente porque a cidadania ela é nacional, né? Então, o que eu fiz nessa pesquisa foi investigar uma pequena faceta dessa história, né? Que foi o momento da inclusão do lazer na Constituição de 88. Os caminhos que levaram a isso, né, a essa inclusão, eles são mais longos do que o caminho que eu investiguei, né? E fica aqui, então, um convite, né, para todos nós, né, nos dedicarmos a essa trajetória política do lazer no Brasil. E aí, no caso, né, do lazer no Brasil, né, de novo, porque essa ideia, né, de que a cidadania ela é nacional, o lazer não é um direito social em todos os países, né, apesar de estar na Constituição Universal dos Direitos Humanos, lá de 48, que antecede, né, em 40 anos a nossa Constituição, ele não é um direito social em todos os países, né? No nosso é. Por que é que no nosso é? Era uma das minhas motivações aí para a pesquisa, né? E o que eu investiguei foi, né, quais foram as perguntas que eu me dediquei a responder, né? Como e por que o lazer foi incluído na Constituição Federal de 1988? Né? Quais foram os atores políticos envolvidos nesse processo? E qual era, naquele momento, o entendimento de lazer presente, né, na ANC, na sociedade brasileira, né? Então, foi
essas perguntas, né, essas respostas que nortearam a pesquisa e que eu persegui. E eu usei como fontes, né, como documentos, dois tipos de material. Primeiro, os documentos produzidos pela Assembleia Nacional Constituinte, que são assim, documentos vastos, e uma quantidade enorme, né, de documentos, e que está tudo disponível na internet, então isso é um facilitador. E também fiz uma entrevista com um deputado constituinte. E aí, como que eu escolhi, né, qual que era o deputado que eu ia entrevistar? Eu queria entrevistar o deputado que mais tivesse enviado sugestões sobre o lazer, né, que tivesse reivindicado, enviado emendas, enviado sugestões. Mas ele já era falecido, que era o Florestan Fernandes, que era deputado pelo PT de São Paulo. Então, eu identifiquei qual foi o segundo deputado que mais enviou e entrevistei o segundo que mais enviou, e vou falar um pouco mais adiante dele, que é o José Linhares Barreto, que é do PDT do Rio de Janeiro, né? Na ocasião, ele morava em Niterói, eu fui até Niterói entrevistá-lo, né? Bom, e aí nesse processo, eu identifiquei que 3 atores políticos participaram, né? Houve a participação da população brasileira, que pôde enviar sugestões diretamente para a ANC, as entidades da sociedade civil, que também puderam participar, não só enviando emendas, mas participar das audiências públicas, né? Eles podiam ter falas, né? Defender os seus pontos de vista, defender as suas demandas, e os deputados constituintes, né? Há 2 maneiras da gente construir uma Constituição, né? No que se refere aos atores. A gente pode eleger, né? Os países podem eleger deputados especificamente para essa tarefa, né? Então, eles vão ser eleitos e vão ter uma posse, né? A gestão deles vai durar somente o tempo que durar o trabalho da Assembleia Nacional Constituinte. Quando a Constituição é promulgada, eles perdem o mandato imediatamente, né? Eles deixam de ser deputados. E a segunda maneira, que foi a maneira como nós fizemos aqui no Brasil, é quando a gente transforma os deputados e senadores que foram eleitos no último pleito, transforma essas pessoas em deputados constituintes, né? Então, eles adquirem uma outra função, mas não foram eleitos exclusivamente para isso, né? Então, a gente tem uma Assembleia que não é exclusiva. Então, esses foram os 3 atores, né? Como que eu escutei a voz desses atores, né? Agora há pouco eu disse para vocês que hoje a gente já sabe o que é que as sugestões populares disseram, porque no meu trabalho eu não usei, né, como fonte as sugestões populares. Eu escutei a voz da população a partir da análise que a Assembleia Nacional fez dessas sugestões. Então, tem um filtro aí, né? Eu não fui direto na sugestão enviada pelo povo, né, pela população. Eu já li uma versão, né, uma leitura dessas sugestões, né, e agora a gente já tem um trabalho que foi direto nessas sugestões. Então, foi assim que eu escutei a população e as entidades também. Existem as emendas que foram enviadas por eles, por essas entidades, estão disponíveis também, mas eu não operei com essa documentação. Eu só operei com a documentação produzida pela ANC mesmo, pelos deputados constituintes e as equipes ali que trabalhavam junto com eles. E aí, o trabalho da Assembleia Nacional, ele foi organizado em 8 comissões, teve várias e várias etapas, que eu não vou aqui nomear e elencar cada uma delas, né? E eu fui acompanhando o percurso do lazer por esse caminho, por essas etapas, né? Etapa preliminar, subcomissões subtemáticas, temáticas, comissão de sistematização. Eu fui vendo onde o lazer aparecia, onde ele não aparecia, pela voz de quem ele aparecia, quais eram as relações que foram feitas, né? Nessas presenças, né? Do lazer estava relacionado a quê, né? Quais eram as compreensões presentes, né? E aí, o que foi que eu encontrei? Eu encontrei que a população reivindicou o lazer diretamente, explicitamente, como direito da criança, direito do idoso e direito do adolescente.
Então, eles reivindicaram para grupos etários específicos, né? A população fez essas reivindicações. E aí, que população é essa, né? Na época da dissertação, já existia um trabalho de uma equipe de sociólogos que eles foram investigar quem eram essas pessoas que enviaram as sugestões para saber se elas eram representativas, né, essas pessoas, da população brasileira. E verificaram que não era. Havia, por exemplo, estava subestimado, né, nesse recorte, né, das pessoas que enviaram sugestão, alguns grupos e superestimados outros. Por exemplo, a população brasileira naquele momento tinha mais mulheres do que homens, mas quem enviou mais sugestão foram homens e não mulheres. Então, as pessoas com nível educacional mais alto foram as que mais enviaram sugestões. No entanto, elas têm uma participação menor na composição da população brasileira daquele momento. Então, que população é essa, né, que enviou? Cabe aí uma ressalva sobre isso, né, que, na verdade, é super, super importante. As entidades que enviaram sugestões sobre o lazer, né, pulei uma etapa. Antes de pular para o próximo, eu quero falar das relações, né? Então, além de reivindicar esses direitos, né, a população ela fez algumas relações. Então, a relação do lazer com o turismo, com o esporte, com o salário mínimo e com a justiça social. Então, é legal que a gente vai vendo que a população fez algumas ligações entre o lazer e a natureza dos direitos sociais, né? Aquilo que a gente falava agora há pouco, que constitui, né, que define os direitos sociais. O povo fez esse tipo de associação, né? A justiça social está diretamente ligada à função, né? À natureza dos direitos sociais, e eles identificaram que o lazer cumpriria esse papel se fosse incluído na Constituição como um direito. Bom, depois da população, eu fui para o segundo ator político, que foram as entidades da sociedade civil, né? Quais foram elas que reivindicaram o lazer? Então, alguns setores da Igreja Católica reivindicaram, instituições representativas dos trabalhadores, por exemplo, o MST enviou, e a CUT também enviaram sugestões sobre o lazer. E quais foram as relações? Próximas das relações que a população também construiu. Relações com o turismo, com o esporte, com o salário mínimo, com a saúde e a justiça social, né? E, por último, os constituintes, que são aí os últimos atores políticos, né? Eles reivindicaram e sugeriram que o lazer fosse incluído como direito do idoso, da criança, como uma das condições de vida digna, de novo, uma associação direta, né, com a natureza dos direitos sociais, como deveres do Estado para com a família, como direito de todos, como direito do adolescente, como direito social explicitamente, né? Então, os constituintes fizeram algumas relações que os outros atores não fizeram, né, do lazer com alguns outros temas, né? E alguns coincidem, né? Relações com o turismo, com a cultura, com o esporte, com a educação, com o salário mínimo e com a saúde, né? Então, caminharam por aí, né, as reivindicações. Quais foram as compreensões de lazer que surgiram nesse processo? Variaram, não foram nada homogêneos, né? Desde simples atividade até direito da condição humana, até como importante a realização integral do ser humano, como necessidade básica. Então, ele foi compreendido de uma maneira bastante heterogênea, né? E aí, além de tentar identificar as presenças, né, o que os documentos apontavam para mim, eu também fiquei atenta às ausências, né, o que é que esperava-se, por vários motivos, pela natureza dos direitos sociais, pelas relações que o lazer já havia constituído no Brasil até então, né? Então, o que é que se esperava que aparecesse e que não apareceu, né? Ou melhor, que eu esperava, né? Uma ausência significativa do meu ponto de vista, e que a gente vê que ela está presente até hoje, é que as entidades ligadas à cultura não reivindicaram o lazer. Não aparece nenhuma entidade ligada à cultura reivindicando o lazer nesse processo. Uma outra ausência é que houve um sindicato lá, que é o Senalba, que é o sindicato dos profissionais da recreação. Ele aparece com outras reivindicações, mas não reivindica o lazer. Também foi uma ausência que eu notei, né?
E uma outra ausência, e essa muito importante, e que ajuda bastante a explicar a trajetória do lazer na Constituição, é a ausência de lobbies, né, de grupos organizados, fazendo pressão em torno do lazer, tentando incluí-lo. Não houve nenhum tipo de lobby nessa direção, nem grupos comerciais, né, tendo em vista que o lazer já era, naquele momento, um setor importante da economia, não aparece. Uma outra ausência que, na época, eu não mencionei, né, mas hoje eu vejo com algum estranhamento, né, que é o CBCE. O CBCE já tinha 10 anos de existência. Nós, da educação física, somos os profissionais, e éramos naquela época também, né, que mais trabalhávamos no campo do lazer, seja no mercado de trabalho, seja na universidade, como pesquisadores, e o CBCE não aparece também, e havia, inclusive, por parte de algumas pessoas na época do mestrado, a expectativa de que o CBCE aparecesse, né? Então, ele não aparece. E aí, essa conclusão, né, de que não houve mobilização e organização em torno do lazer, ela evidencia também uma contradição que está ligada a essa natureza, não só dos direitos sociais, mas da cidadania, né? Porque o que é a compreensão, né, de cidadania e de direitos? É que eles são conquistas, né, que a gente luta para conquistar, que a gente tem que reivindicar. Então, em torno do lazer, eu não identifiquei, e nesse momento específico, né, da trajetória política dele, eu não identifiquei essa mobilização, organização e lobby em torno do lazer. E o lazer, ele apareceu como direito social nesse percurso. Vocês viram lá, quando eu apontei as relações, só um ator político fez essa indicação de maneira clara e explícita, que foram os constituintes, né? E o momento, que eu não fiquei descrevendo todo o percurso aqui, mas o momento que isso acontece é no último momento da Assembleia Nacional, que é o plenário, que é o que antecede a redação final, né? Foi lá que apareceu, que o lazer apareceu explicitamente reivindicado como direito social. E aí, o que talvez nos ajude a compreender a pouca definição do lazer na Constituição é que não houve justificativa para isso, né? Não se justificou no momento que essa reivindicação foi feita, porque né, que havia o entendimento de que ele devia ser o direito social. E aí essa pouca discussão, esse pouco debate, a pouca explicitação, né, da compreensão do que para mim travou também. Flávia, Flavinha, travou. Consegue nos ouvir? Travou. Flavinha, congelou aqui para mim. vou mandar. Pede para ela sair e voltar, Manda uma né? mensagem aí para ela, gente. Travou. Tá todo mundo comentando aqui que ela parou. Não mexo na gravação não, né, Helder? Depois não, edita, não, né? A gente edita qualquer coisa. Peraí, eu vou ligar para ela. Tá bom. Até voltar. Ela está tentando reconectar. Gente, ela perdeu. Reconectar. Ela falou comigo. Gente, vou aproveitar esse momento, então, que a Flávia está retornando aqui, para lembrá-los que quem quiser fazer perguntas pode se inscrever aqui pelo chat, tá? E no final da fala da Flávia, a gente vai orientar cada um para fazer sua pergunta. Flávia está de volta? Eu estou. Então, ótimo. Todo mundo ouvindo? Ok. Que ótimo. Pode continuar, tá, Flávia? Obrigada. Deixa eu lembrar onde é que eu estava. Acho que eu dizia sobre os interesses, né? Isso, a ausência de... Você falou das ausências, aí você falou dos constituintes, que foi importante os constituintes, uma fala pontual de um dos constituintes para a presença do lazer.
Tá, legal. Então, eu falava também sobre a coisa dos interesses, né? Que não houve interesses de alguns setores que eu esperava que tivesse aparecido nesse processo. Então, um deles é do setor mais econômico e o outro é de setores que houvesse uma identificação ou uma organização ideológica, né? E não houve. Então, os constituintes que reivindicaram o lazer, eles tinham filiações partidárias muito diferentes. Se a gente for lembrar, né, que a gente tinha acabado de reorganizar, estava reorganizando a democracia, inclusive com essa diversidade de partido, era uma coisa muito nova, porque antes a gente só tinha dois, né, a Arena e o MDB, então eu olhei essas duas coisas, eu olhei a filiação no momento da Constituinte e olhei a filiação anterior, né, e era muito diverso, então a gente tinha Constituinte, que era do PCdoB, do PT, do PMDB, do PFL, do PDT, né, e que essas pessoas antes estavam divididas, tinham 11 pessoas da Arena, 17 do MDB, então tinha uma mistura, a gente não consegue identificar ali nenhum tipo de interesse, ou articulação, né, ou vinculação ideológica, partido, pelo menos de partido, né, em torno do lazer. Então, é essa coisa meio... para eu chegar à conclusão, né? Eu disse, bom, como que eu vou concluir essa pesquisa depois de tudo isso? A que conclusão eu vou chegar depois de tudo isso? Que o lazer foi incluído na Constituição por acaso? Não, eu não acho que tenha sido, né? Aquelas coincidências ali, né? Entre o que a população, o que os constituintes, o que as entidades reivindicaram ou pensavam sobre o lazer, entendiam, aquilo ali não é por acaso, né? Não são coincidências ao acaso e arbitrárias, né? Havia em torno do lazer na sociedade brasileira naquele momento uma certa compreensão, um certo entendimento coletivo do que era o lazer, né? E perceber isso, acho que é importante, né? E a gente consegue perceber isso. Então, em todos eles, o lazer, por todos esses atores, né? O lazer foi reivindicado como direito. As associações, elas se repetem, né, as relações com o turismo, com a cultura. Tem uma sugestão do Florestan Fernandes, que ela é linda, assim, ela merece que a gente estude, se debruce sobre ela. É uma sugestão de 10 artigos, todos versando sobre o lazer, e ele faz relações com a cultura, fala dos conteúdos culturais do lazer, e tudo bem, né, ele era um sujeito... não era qualquer pessoa, né? Era um sociólogo, ele já tinha feito alguns trabalhos sobre recreação no Brasil, então ele tinha uma compreensão mais elaborada, mas há coincidências entre o que ele aponta e entre o que os outros atores apontaram. E aí, uma coisa importante de ser dita, é que os documentos da Assembleia Nacional mostraram o que a população reivindicou, né? Apresentou isso lá para a gente. No entanto, os constituintes não consideraram, não levaram em conta e não leram essas sugestões. Como que elas foram parar na documentação? Houve a instituição de uma comissão na Assembleia Nacional destinada exclusivamente a receber, organizar, catalogar e separar essas sugestões de acordo com os temas. Então, o que eu tive acesso, o que eu li nos documentos, foi o trabalho dessas comissões. No entanto, os constituintes não consideraram, sequer leram, né? E isso fica evidente pelas contradições que eu encontro nos documentos, e eu demonstro isso no trabalho, né, no trabalho escrito, e o próprio constituinte que eu entrevistei me disse com todas as palavras que jamais leu uma sugestão enviada pela população, e que ele não era a exceção, que isso não chegou até eles, né? Não chegou até eles, ficou parada nessa comissão que organizou, catalogou, e que inclusive fez um belíssimo trabalho, né? Está disponível na internet o trabalho dessa comissão. Por mais que, por exemplo, a catalogação que eles fizeram não serviu em nada para mim, porque eles separam as sugestões enviadas que tiveram como tema o lazer, porque eles usaram outros marcadores, outras categorias para organizar, mas é um belo trabalho e são fontes disponíveis aí, mas que é importante dizer, né, a Constituição Cidadã, a mais democrática da história brasileira, que ouviu a população e que investiu dinheiro público para ouvir a população, mas não levou em conta o que a população disse, né? Então é importante que a gente saiba disso, né? Bom, eu vou ficar por aqui. Já cheguei nos 30 minutos e a gente conversa agora aí
Muito obrigada. Todo mundo, desculpem pela queda de conexão. Flávio, muito obrigada, viu, pela sua colocação bem pontual. Eu queria agradecer a sua fala, então, são questões, assim, muito relevantes para nós, né, para a gente fazer uma reflexão aí sobre essa questão do direito, do lazer enquanto direito social. Principalmente para mim, estudei as políticas públicas de esporte e lazer aí no município de Nova Lima, né, a gente fica refletindo muito sobre essa questão do percurso, dessas questões que estão implícitas aí no processo, né, de pensar aí como que esses atores políticos, eles foram responsáveis pela inclusão aí do lazer enquanto direito social na nossa Constituição, quais foram os interesses, significados envolvidos nesse processo, é muito, muito interessante, muito importante, né. Bom, e aí, enquanto a gente está fazendo aqui as inscrições, eu já vou pedir uma reflexão da sua parte, rapidamente, assim, apesar do lazer ele estar presente na Constituição, eu queria que você falasse um pouquinho, o que você pensa, falasse um pouquinho mais para a gente sobre essa questão da banalização, né, de ter ficado, da gente falar enquanto direito, porque a gente percebe muito o lazer, que ele ainda não é nem consentido enquanto direito pela população, acho que ele ainda tem uma perspectiva muito assistencialista no nosso meio, né, principalmente no nosso contexto brasileiro, e aí você vem com uma fala dizendo que a gente tem que ter cuidado até para não banalizar essa questão, de tanto que a gente tem batalhado por isso, né? Então, eu queria que você pontuasse um pouquinho mais sobre essa questão aí para a gente, por favor, e logo após a fala da Flávia agora, a Olivia vai fazer sua pergunta. Ok, Olivia? Aí a gente dá sequência, pode ser? Tá, então, eu antes da Olivia? Não, Olivia antes de mim? Você antes da Olivia, por favor. Ládia, eu acho que é um pouco disso que eu falei antes, assim, quando a gente fica repetindo muito uma afirmação como essa, sem explicitar o que ela significa, a gente acaba criando um vício, né? As pessoas vão repetindo, e o que significa isso? Porque, como você acabou de dizer, é algo muito importante. Imagina, o esporte, que a gente fala que o esporte é um direito social no Brasil, o esporte não está na Constituição do mesmo jeito que o lazer, é importante dizer isso. Não estou dizendo que ele não seja um direito social, né, mas ele aparece de uma forma diferente, não aparece no mesmo artigo, ao lado de direitos como a saúde, a educação, o trabalho, né, a moradia apareceu depois, através de uma emenda, mas ele ocupa um lugar de muita importância. E a gente compreende isso, eu fui compreender isso, quando eu estava no grupo com o Helder, lá no CELAR, estudando essas coisas, e fui ser bolsista de pesquisa num projeto, comecei a fazer disciplina na ciência política, fui estudar teoria do Estado, essas coisas. Quando eu entendi, quando eu fui estudar e ver o que é a cidadania, que os direitos sociais é um dos conjuntos de direitos que compõem a cidadania, e que os direitos sociais estão ligados à redistribuição da riqueza social produzida por um país, olha, o lazer faz parte disso. O lazer tem o objetivo, né, a presença dele nesse artigo faz com que ele tenha que ter esse objetivo, de redividir a riqueza produzida. Além de ser bonito para danar, é uma tarefa muito difícil, né, convenhamos. Então, além disso, ele tem que ser um direito coletivo, então não é um direito que é diferente, né, ser um direito individual, ser um direito coletivo, é um direito das coletividades, quer dizer que o Estado tem obrigações, e isso, apesar desse estado de coisas aí, que parece desanimador, que você acabou de mencionar, eu acho que a gente já está um passo à frente. Como ele já está na Constituição, nós temos o direito de reivindicar, nós temos o direito de exigir. Se ele não estivesse na Constituição, nós teríamos que dar esse passo ainda, para depois, né, conseguir outras coisas. Então, às vezes, a gente desvaloriza esse lugar, essa presença constitucional, porque não vê materialidade desse direito nas nossas vidas, mas eu acho que a gente precisa repensar isso, né? É um ganho, é um ponto de partida super importante e facilitador, inclusive. Isso permite com que estados, né, que estados e municípios
porque a Constituição é o documento máximo, né, no qual todos os outros precisam se basear. Então, essa presença permite que estados e municípios tenham políticas públicas que se organizem, tendo como base essa definição constitucional. Então, a Constituição tem mais de 30 anos, né, 32, né, quando eu comecei a fazer essa pesquisa, o tema da Constituição estava na crista da onda, porque tinha acabado de fazer 20 anos, e as críticas à Constituição, assim, estavam a todo vapor. Hoje não está diferente, né? Há muitas críticas à Constituição e há também muitos elogios, né? Eu sou do grupo que elogia a Constituição, apesar de tudo, né? Não acho que ela precisa ser refeita, remodelada, principalmente no cenário que a gente vive, né? Fazer uma Constituição agora seria um desastre. Então, acho que é considerar que isso é um ponto positivo, valorizar isso e dar a essa afirmação a importância que ela tem. Né, sempre recuperar isso, acho, né? Significa obrigação do Estado, significa necessidade de investimento, significa os objetivos, né? Quando a gente olha para a natureza dos direitos sociais, significa ter que dividir, redividir, no caso, né? Porque as políticas públicas sociais, elas são políticas redistributivas, então elas têm que redistribuir a riqueza que está mal distribuída, né? Através aí das políticas sociais é possível fazer isso, né? Então, ele objetiva a justiça social, é o mínimo, olha isso, direito social é o mínimo para garantir dignidade à vida humana. Isso vai completamente contra alguns entendimentos que ainda pairam por aí sobre o lazer, né? Então, além de ser, eu acho muito bonito, né, compreender desse jeito e muito concreto também. Se a gente olha para as nossas vidas, hoje que dia é hoje? Quinta? Amanhã os memes bombam, né, de que é sexta-feira, o fim de semana está chegando. Isso evidencia a importância do lazer nas nossas vidas. Então, o discurso, às vezes, é outro, já que o trabalho é o valor máximo da nossa sociedade, né, ainda hoje. Mas, na real mesmo, as coisas se mostram de uma outra maneira. E acho que a Constituição, ela acabou sendo, de uma maneira ou de outra, coerente com essa concretude da nossa vida, né, em que o lazer ocupa um lugar muito importante. Todos nós ansiamos as férias, o feriado, né, por mais que a gente goste do nosso trabalho, a gente gosta muito de se divertir, né? Então, acho que a Constituição, ela só vem para tornar isso muito mais real e concreto, ainda que a gente diga que não passa de texto da lei, que não saiu disso, né? Não é bem assim, né? A gente tem muitos avanços aí, principalmente a partir de 2002 para cá. Não sei se te respondi, mas estamos conversando também. Não, respondeu, foi ótimo. Eu acho que é isso aí mesmo, eu acho que é um ponto de partida importante, né? Está lá na nossa Constituição, impede igualdade com outros direitos, né? E acende uma luzinha aqui para mim nessa questão da banalização, sabe? Porque eu acho que, pelo menos aqui no nosso município, por exemplo, aqui em Nova Lima, onde eu fiz a minha pesquisa, a gente ainda está lutando por entendimento do lazer enquanto direito, né? E para sair um pouco dessa perspectiva só assistencialista e tal, então eu acho muito bacana isso que você está falando, para a gente realmente fazer isso acontecer. Então, agora a Olivia que vai fazer a pergunta, depois o Silvio. Tá joia? Obrigada, Flávia. Oi, Flávia, muito feliz de estar aqui. A gente estava comentando antes, assim, que eu acompanhei a sua pesquisa de mestrado, né? Foi muito legal, cada coisa que você contava, que você encontrava, era achados muito interessantes. Eu me lembro das emendas de corredor, quando você comentou, da entrevista, né, que você fez e tal. Mas o que eu queria comentar, e também, assim, me lembrei, quando você está falando assim, quer dizer, da importância do lazer, me lembrei da pesquisa do Bagnani, né, quer dizer, quando ele chega na periferia de São Paulo e aplica questionário, ninguém fala que o lazer é importante, mas quando ele vai viver lá com eles, ele vê outra coisa, né? Ele vê uma super importância, né, da questão do lazer nas vidas daquelas pessoas. Mas o que eu queria te perguntar é se você tem conhecimento, porque eu me lembro de não sei se é de uma dissertação, acho que era uma dissertação aí do programa, em que uma aluna vai estudar como que o lazer aparece na Constituição de alguns países da América Latina, né? E daí ela encontra, tem a questão da língua, né, da coisa do ócio, da recreação, enfim.
Mas o que eu queria saber é se você conhece, assim, algum país em que o direito ao lazer, direito social ao lazer aparece, mas, ao mesmo tempo, ele é implementado, né? Tipo assim, ele tem essa ação positiva do Estado, né? Eu queria saber se você conhece algum em que isso enfim, né, acontece, né? Aquilo que está na Constituição está de acordo com aquilo que o país implementa. Era isso. Ládia, é em bloco? Como é que é? Me perdi. Não, na verdade, estou fazendo individualmente por enquanto. Se quiser já responder a Olivia, e o Silvio já está preparado ali para a próxima pergunta. Tá. Pode? Pode ser. Muito legal essas memórias, né, Olivia? Muito legal mesmo. A emenda de corredor existe até hoje, né? Existe até hoje. O Congresso Nacional tem um corredorzinho lá, quer dizer, um corredorzão. E as pessoas ficam lá com seus projetos e pedem assinatura do parlamentar que passa. Isso existe ainda. E, no caso do lazer, a sugestão, né, que se constituiu na maior emenda, maior porque foi a que tratou do lazer com mais detalhamento, ela foi uma emenda de corredor. Então, alguém escreveu, não consegui identificar quem. Vários desses parlamentares que eu citei o nome, que reivindicaram o lazer, assinaram, e quando eu perguntei, né, assim, mas você assinou aquilo ali, você ajudou a construir e tal? Não, aquilo ali foi uma emenda de corredor. Né? Então, continuidades, né, na história, algumas continuidades. Sobre ser um direito e conseguir ser implementado. Inclusive, eu tenho conversado com o Silvio, que está aí, né, sobre isso, como que a gente tem repetido ao longo da história brasileira um certo formato de programa e de projeto que visa garantir o direito ao lazer. Né? E aí estou assuntando o que é que os outros lugares fazem para ver como é que é. Então, mesmo em países desenvolvidos e muito ricos, como os países europeus, França, ainda é muito difícil dizer que esse direito é garantido. Porque ele é um tema, e você estudou isso no seu doutorado, ele é um tema intersetorial, que precisa, né, é necessário que haja uma outra forma de conceber o fazer, né, a gestão propriamente dita. Então, os setores precisam conversar. Então, a gente pode ter um monte de programa, mas se o cidadão não consegue chegar onde o programa acontece, não vai dar certo. Então, tem que pensar em transporte. Tem que pensar em quem produz cultura, mas tem que produzir lá no final do processo, que é quem vai consumir, que somos nós, os cidadãos, né? Então, é super difícil e eu não sei te responder, não. Eu não sei te responder, não. Tudo que eu olhei, todo mundo aponta problema, né? Mas isso também é uma característica, eu acho, porque a cidadania plena é um ideal, né? É um ideal. A gente persegue, e quanto mais próximo a gente chega desse ideal, mais a gente diz que a nossa cidadania ela é desenvolvida, ela é avançada, e quanto mais a gente se distancia, né? Então, por ser um ideal e a garantia do direito ao lazer compõe aí a cidadania, né? Então, para a gente ter cidadania plena, tem que ter garantia do direito ao lazer, olha só. Sempre que eu digo isso, eu não canso de me assustar, mesmo repetindo isso há mais de uma década, né? Então, é super complexo, né, garantir esse direito. E eu acho que a gente precisa, e eu estou ofertando uma disciplina que esse é o trabalho da disciplina, que eu convido os alunos a me ajudar, a pensar outras formas de garantir o direito ao lazer. Que não esse formato só de oficina, que é ótimo, que os estudos sobre implementação aí, que o Helder orienta vários e que desenvolve vários, demonstram que são super eficientes, que conseguem garantir, mas a gente sabe que ainda falta muito, né? Um país do tamanho do nosso, chegar em lugares tão distantes, né? O dinheiro, né? O financiamento necessário para tudo isso. Então, eu acho que a gente precisa investir nessa construção, né? Desse pensamento, assim, de como, e é difícil, como garantir o direito ao lazer das pessoas, né? Então, hoje, quando a gente olha para essas novas formas de diversão que o mundo virtual nos trouxe, a internet se torna fundamental, né, para a vivência do lazer. Como garantir a internet para todo mundo? Quando a gente olha aí os dados do acesso à internet no Brasil, é de chorar. Então, é super complexo, envolve muitos temas,
E se a gente for olhar, tem alguns países do mundo que são considerados os países que têm a cidadania mais próxima da plena. Então, a Suécia, por exemplo, é sempre o exemplo clássico, porque é onde a gente encontra. Então, eu tenho tentado olhar, bom, o que a Suécia faz de política de lazer, né? E aí tem algumas diferenças, inclusive culturais, eles organizam muito mais em forma de cultura, né, pensando mais em cultura e menos em lazer, né, nesses termos do que a gente, mas temos que percorrer aí um caminho. Muito obrigada pelo diálogo, Olívia, muito um prazer te ver sempre e falar com você. Obrigada, Flávia, isso aí, valeu, adorei. Bacana demais, Flávia. São várias questões que estão envolvidas nisso tudo aí, né? Acesso às oportunidades, a questão intersetorial. Acho que é muita coisa para a gente pensar mesmo. Então, vou passar a palavra agora para o Silvio, que ele quer também fazer uma questão. Olá, boa noite. Agradecer a Flávia aí por nos contemplar, né, com essa fala bem legal, né? E importante, né? E também cumprimentar aí a todo o Auricolé e os demais presentes, né, por mais esse momento bacana aí, né, que vocês têm possibilitado para todo o meio acadêmico e os estudiosos do campo do lazer. Ô, Flávio, eu não sei se eu comentei já isso contigo alguma vez nas nossas muitas conversas, mas eu tenho... quando eu penso no teu trabalho, eu lembro de uma fala do professor Manuel José Gomes Tubino comigo, uma fala privada, mas que merece... eu sempre me lembrei do teu trabalho, né, em função disso, né, e essa fala ela se deu antes do teu trabalho existir, né. Foi o seguinte: eu, Helder, o Tatá, nós fomos nós da UFMG, fomos convidados em 2007, se eu não me engano, a participar de um evento. Ficamos trabalhando uma semana, fomos convidados pelo Ministério do Esporte, alguns através do CBCE, outros através da UFMG, outros através da Rede SED, que eles chamaram de um encontro de especialistas que aconteceu em Brasília durante uma semana, e mês de dezembro, eu lembro, e para debater as resoluções da segunda conferência de esporte e lazer, e para que nós pudéssemos contribuir com o documento do pretenso sistema de esportes, né? Sistema esportivo brasileiro. Bom, era uma loucura naquele encontro, porque tinha desde ex-jogador, membro de federação, né, alguns acadêmicos, né, e foi uma semana de briga, uma semana de articulações, uma semana muito difícil, assim, né, onde que a gente tinha algumas estratégias né, políticas para tentar fazer um documento melhor possível. E beleza, e quem estava lá, uma pessoa que eu não via há muitos anos, que foi meu professor na Gama Filho, que foi, inclusive, um dirigente importante da Gama Filho e um dirigente importante do esporte brasileiro, chegou a ser presidente do CND. Professor Manuel José Gomes Tubino, um acadêmico de muito peso, né, e que tinha uma relação muito próxima, apesar de ter escritos progressistas, né, no campo da educação física, para o que era educação física na época, ele tinha uma posição política bem conservadora e uma ligação forte com o PFL, que inclusive o levou a ser presidente do CND. Né? Bom, acabou o encontro, aquela coisa, eu estou no aeroporto e o Tubino chega aí, por coincidência, nossos voos demorariam muito, e ele começou a conversar comigo. Para mim foi muito feliz, porque depois do falecimento dele, né, eu fiquei com a lembrança dessa conversa. Nessa conversa, ele, ao falar que eu trabalhava com o campo do lazer, ele falou assim: você sabia que o lazer entrou na Constituinte nos 45 do segundo tempo? E foi o Marco Maciel, com a minha sugestão, que coloca o termo lazer na Constituinte? Falei, não, Tubino, eu não sabia.
né? Falou, pois é, foi assim que aconteceu. Não era para entrar e entrou, né? Então, eu achava que era necessário, fiz a sugestão ao Marco Maciel. Isso me pareceu, na época, né, como um homem muito vaidoso, uma pessoa que eu gostava, mas muito vaidoso, uma bravata, né? Mas quando você fala agora, né, que não existia um apelo popular, e que isso foi uma coisa, né, possivelmente, que partiu ali, há possibilidade de algum fundamento nessa fala, né? Então eu agora fiquei com essa dúvida aí, né, disso ter realmente ser possível de ter acontecido. Só isso. Bom, parabéns aí, obrigado pela possibilidade de participar aí, de ouvir, né, você e o debate aí em torno desse tema. Obrigada a você, Silvio, pela questão, pela história, né? Pena que me contou isso antes, nunca me falou isso, não. Mas obrigada. E, pois é, o Marco Maciel, ele não aparece nos documentos, não, como tendo indicado o lazer em nenhum momento, em nenhum momento. Mas quando você pergunta, é possível? Uai, pensando na emenda de corredor, é possível, né? É possível. Eu não identifiquei quem elaborou a emenda de corredor. Ela foi assinada por dezenas de constituintes. É possível. Agora, não sei, né? Eu acho que atribuir a ele, somente a ele, né, se seria alguma coisa razoável, tendo em vista aí todo esse processo, né? E quando a gente observa o percurso, essa é uma conclusão possível. Tem gente que leu o trabalho que falou para mim, olha, lendo seu trabalho, o que ficou para mim é que o lazer entrou ali por acaso. Foi sem querer, ele escorregou e caiu lá dentro. Essa não é a minha compreensão, né? Essa não é a minha, mas de fato é uma possível. Se a gente vai por aí, de repente, né, quem sabe? Mas não apareceu nenhuma figura dessa, nenhum figurão desse da educação física apareceu, o CBCE não apareceu, sabe? Então, eu não sei, né, qual que era o peso do Tubino nessa época, né, para alguns parlamentares. Hoje a gente sabe, né, a educação física dialoga com parlamentares, né, dentro dos estados, dos municípios e a nível federal também. Na época, eu não sei dizer, isso não apareceu. Por isso que seria legal investigar a trajetória política do lazer de uma maneira, né, mais ampla, mais não restrita a esse processo que eu investiguei, porque a gente pode identificar essas relações de personagens, né, específicos, com políticos que pudessem explicar ou ajudar a gente a entender essa presença constitucional do lazer. Obrigada, Silvio, pela pergunta. Obrigado você pela resposta. Eu acho que tem um trabalho aí a ser feito, né? Um não, vários. Valeu. Eu acho que esse trabalho inaugura uma agenda de pesquisas. E depois de 10 anos, ela ainda não foi, né, por mim, foi abandonado. E não apareceu ainda. Apareceu, né? Tem algumas coisas, mas não muito. Acho que a gente precisa se dedicar mais a isso. Acho que vai ser legal. Muito bacana, Flávia. E aí... Alad, eu não estou te ouvindo. Não sei se alguém mais. Desculpa, meu áudio fechado. De novo, está fechado. É agora, estão ouvindo? Pronto. Obrigada, Flávia, pela responder aí ao Silvio, né? Eu acho isso muito bacana, dá até pistas para novas pesquisas que precisam ser feitas, né? Para a gente continuar sempre dialogando sobre essas questões aí. Agora a gente vai passar para o Helder. Logo depois do Helder é a Cláudia. Tá joia? Helder também não estou te ouvindo agora também. Agora fechou, abriu? Também não. Não. Então, Cláudia, você pode, por gentileza, fazer a sua pergunta nesse momento, enquanto o Helder verifica ali a conexão dele? Oi. Posso sim. A gente está te ouvindo. Fique à vontade. Então, Flávia, parabéns pela tua fala. Eu admiro muito essa pesquisa, porque eu acho que ela marca
um olhar diferente, né, do lazer nesse aspecto da legislação. De fato, ele estar ali, seja por acaso ou seja não, inclusive aproveitando a deixa do Silvio ali, eu que vivi bastante tempo naquele meio político, entre ministérios e Congresso Nacional, inclusive, acho que é bem possível, viu, Silvio, porque, às vezes, estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, nesse ambiente político, faz uma diferença muito grande. Então, assim, como o Tubino circulava nesse meio, ele tinha muitas relações, pode sim ele ter feito essa sugestão e aí o parlamentar vai dizer, elabora alguma coisa aí que eu levo adiante. Pode ter acontecido mesmo. Eu acho que é uma hipótese bem interessante da gente estudar. Da gente ver se consegue mais algumas informações. Oi? Tem alguém levantando a mão aí? Posso continuar? Então, a Pina que está pedindo para falar, a gente já vai colocar seu nome aqui na inscrição, tá joia? Pode continuar, Cláudia, por favor. Tá. Então, assim, Flávia, só para... Acabei agora de defender a minha tese e passei por movimentos sociais, a minha discussão foi nesse sentido, e você trouxe aí alguns elementos que eu acho que eu acabei, na minha pesquisa, reforçando essas tuas percepções, né? Primeiro, essa questão do pouco envolvimento político do campo, esportivo principalmente, né? Porque o do lazer, vamos dizer assim, que não é tão estruturado como com o CBCE, com organizações, é menos, né? Mas, assim, quando a gente vai observar os outros conselhos, conselho de mulher, conselho de desenvolvimento agrário, conselho das diferentes áreas, e mesmo os campos da educação, da saúde, a organização político-militante, ela é muito mais efetiva, ela é muito mais combativa do que a de esporte e lazer. Eu participei como suplente do Conselho Nacional de Esporte e Lazer, e assim, as reuniões eram muito pro forma, eram muita informação, não tinha, eram raras as vezes que aconteciam discussões de fato em torno da política, em torno do que se estava construindo, não senti, tanto que quando eu saí do Ministério do Esporte e fui para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, os meus primeiros 3 meses eu ficava chocada, eu tinha a impressão de que as pessoas estavam sempre brigando, porque de fato era assim, o Ministério, a gente ficava 2 dias fazendo reunião para se preparar para uma reunião com o Conselho, porque a gente sabia que a militância do campo vinha cobrando, e vinha com proposta, e a gente buscava discutir como é que nós íamos lidar com essas propostas, como é que a gente ia fazer, assim por diante, muito diferente do que eu vivenciei no campo de esporte e lazer. Mas o que eu queria te colocar ali, que tu mencionaste em relação aos homens e às mulheres, e o que eu percebi em relação às mulheres, eu fiz aquela análise, não sei se tu chegaste a analisar também, da Carta das Mulheres às Constituintes, e de fato não tem nada em relação ao lazer, além da baixa representatividade das mulheres no processo constituinte, que era de 5%, se eu não me engano, né? Então, assim, eu queria, se tu tiver mais algum elemento nessa relação da análise da participação das mulheres ali no processo, porque, de fato, assim, além dos movimentos sociais que eu estudei e reivindicarem pouco, o que eu analisei em relação ao processo constituinte também, elas não mencionam algumas coisas da cultura, mas é assim, pedindo para ter acesso, não é nem em termos de respeito, de vivências ou coisas do gênero. E Cláudia, obrigada pelo diálogo. Eu assisti a sua defesa de doutorado todinha, que foi linda, inclusive, e estou esperando que o seu trabalho chegue ao repositório para a gente poder acessar, porque, além de muito interessante, tem vários diálogos com esse meu trabalho, que aponta algumas continuidades muito significativas para compreender esse estado, né, de coisas em que o lazer se encontra, em que o campo se encontra hoje, né? E então acho que dá para a gente já tem, né, alguns elementos que dá para a gente avançar aí nessa compreensão, e o seu trabalho traz, o pouco que eu pude ver pela sua defesa, né, alguns avanços em relação a isso. E avanços que reforçam o que esse meu trabalho já apontava, que é a ausência mesmo, a ausência.
é duro, né, falar isso, mas é verdade, a ausência de reivindicação popular, de organização popular em torno do lazer, nem de quem a gente espera, né, eu esperava que houvesse, não aconteceu, e dos trabalhadores, né, a gente faz muita relação entre lazer e trabalho, né, então eu esperava que algumas organizações de categorias profissionais que aparecem na Constituinte, que alguma categoria fosse reivindicar, nada, nem isso aparece. Então, é uma marca da trajetória política do lazer que aparece em alguns trabalhos já sobre esse tema, essa falta de reivindicação, né? Tem alguns trabalhos de antes do meu, que se dedicam a estudar as políticas públicas de lazer no Brasil, que já apontavam isso e que a gente vem reforçando e reafirmando. E isso ajuda a gente, então, a entender por que o lazer está mal definido na Constituição, está imprecisamente definido na Constituição, e por que é que a gente ainda não conseguiu dar materialidade para esse direito, né, na vida das pessoas, né? Porque não tem, imagina, alguns direitos que são amplamente, fortemente reivindicados na sociedade brasileira, ainda não são direitos, né, garantidos, né? A gente não pode dizer que tem política pública, por exemplo, de moradia no Brasil, apesar da gente ter movimento social dedicado exclusivamente a essa temática, né? Movimento forte. A gente não tem política pública, né? Com P maiúsculo, naqueles, se a gente for usar a definição, né? Os elementos necessários para que a gente possa dizer que existe política pública. A gente não tem de moradia, né? Um direito amplamente, historicamente reivindicado no Brasil. Então, se o quadro, no que se refere ao lazer, é esse, da ausência de reivindicação, a gente está querendo demais, né? A gente está querendo o impossível. Esperar que sem reivindicação a gente vai ter a garantia do direito, porque não é assim que as coisas funcionam. Por mais que o lazer tenha sido incluído na Constituição de maneira fortuita, como, por exemplo, a história do Silvia sugere, ele se tornou, de uma maneira ou de outra, ele se tornou um direito social, né? Então, ele essa inclusão, né, e essa presença nos permite reivindicar que ele seja, porque uma etapa foi rompida, né? Ele está na agenda, né? Ele está na agenda. E quem colocou? O próprio Estado, quando inclui ele como direito, ele passou a estar na agenda nacional, né? E essa ausência de reivindicação ajuda a explicar a não presença, né, a não existência no Brasil de política pública, aquela que tem fonte de financiamento definida, que não importa o governo, né, ela continua na longa duração. Não dá para a gente identificar isso, e acho que essa trajetória, né, essa ausência de reivindicação ajuda a explicar. Quando você pergunta sobre as mulheres, a única coisa que eu identifiquei sobre isso é que essas sugestões populares foram enviadas porque foi muito legal isso, né? Foi criada uma maneira do envio de sugestões por qualquer pessoa, qualquer cidadão poderia enviar, através de um formulário que ficava disponível nos Correios, na Prefeitura, em várias instituições, e as pessoas podiam ir lá e preencher e enviar sua sugestão. Então, pelo menos teoricamente, estava acessível para todo mundo, em todos os estados e todas as cidades brasileiras. Se a gente for pensar, né, no índice de analfabetismo no Brasil naquela época, fala, bom, essa forma inviabiliza, né, a participação de muita gente. Houve ainda a possibilidade que as pessoas telefonassem. Então, havia uma linha telefônica com telefonistas que atendiam e faziam o registro da sugestão. Então, houve essa possibilidade. E aí, o que eu identifiquei, a partir da análise daquele trabalho lá do conjunto de sociólogos lá, que foi coordenado pelo Stephanie Moncler, é que a população que enviou não coincide com a população brasileira, com o perfil da população brasileira daquele momento. E um dos elementos diz respeito às mulheres, né? As mulheres eram maioria da população brasileira, como são ainda hoje, né? Nós ainda constituímos a maior parte da população brasileira. No entanto, as mulheres enviaram menos sugestões do que os homens, então elas estão subrepresentadas naquelas sugestões. Mas aí a gente pode pensar, bom, isso não é um problema, porque aquelas sugestões não foram consideradas, né? O problema, talvez, no caso da Constituição, maior, seja a baixa representatividade das mulheres entre
os constituintes, né? Eles eram majoritariamente homens brancos e já mais velhos, né? Assim, a juventude era dificílimo de encontrar naquele período, né? Mais do que hoje, dentro do parlamento brasileiro. Então, não consigo te dar nada de novidade, não. Acho que você que consegue. O seu trabalho traz mais novidades, né? Mas que são não muito animadoras, né? Que são sempre esses silêncios, né? Essas ausências de reivindicação, inclusive por mulheres. Quando a gente olha, o Helder fez um trabalho aí com o Edmur, que é super revelador, né? O lazer do brasileiro, que diz respeito a hoje, né? E não à década de 80. Mas que revela, né, como que o lazer é importante para as mulheres e como que nós não acessamos esses direitos. Então, indica caminhos, né, caminhos. A gente precisa ouvir as mulheres de alguma forma, né, criar os mecanismos. Mas muito obrigada, Cláudia. Obrigada. Pena que eu não avancei nada, mas... Muito legal. Mas a ideia é dialogarmos mesmo. Isso. Ótimo, Flávio, obrigado. Eu acho que a gente prestar atenção nas coisas não ditas, nas ausências, elas às vezes mostram muito mais coisas para nós, né? Vou passar então a palavra para o Helder. Depois do Helder a gente ainda tem o Diogo, a Rosana e o Pina. Mais alguém gostaria de se inscrever? Porque a gente está encerrando as inscrições nesse momento, ok? Helder, com você. Bom, dá para escutar agora? Dá, tá ótimo. Então, bom, gente, Flávia, legal demais a sua fala. Toda vez que eu escuto você falar do seu trabalho, ou que eu leio partes do seu trabalho, ou seu trabalho de uma maneira geral, eu fico pensando em novas questões, né? Então, assim, novas coisas que vão aparecendo e que chamam a atenção. Então, nessa sua fala, eu já identifiquei duas coisas que chamaram muito a minha atenção, né? Assim, quando você fala... Uma eu só quero comentar, que é a questão da Igreja Católica, né? Por que a Igreja Católica ela tinha o maior interesse de reivindicação ou apresentava reivindicações nesse caso e não as outras igrejas, inclusive porque hoje tem um boom de todas as igrejas no sentido de, inclusive, contemplar práticas de lazer nas suas atividades, né? Então, a gente tem essa relação, talvez seja histórica aí para a gente pensar dessa história da Igreja Católica com a questão do lazer, mas eu não vou me ater nessa questão em especial. Eu queria me ater numa outra questão, que é uma questão que me incomoda muito, e você falou, e na verdade eu quero apenas que você desenvolva aí como você tem pensado isso, porque a gente precisaria aprofundar numa pesquisa nesse sentido. Mas quando você fala da Constituinte e dos partidos dos constituintes, você falou assim, olha, não tem diferença, tá tudo misturado, né? E eu fico pensando nisso, assim, a política de esporte e lazer é diferente em relação aos partidos políticos, né? Eu acho que a gente tem muito que pesquisar isso. Mas eu queria te escutar um pouco, assim, a partir desse olhar que você teve lá na Constituinte, como é que você tem observado isso em termos de proposta das políticas de esporte e lazer? Porque a gente acabou de passar, por exemplo, uma eleição municipal. E eu fui curioso e vi tudo isso. Tenho certeza que você também. Entrar em cada um dos programas dos candidatos e candidatas para ver o que esses candidatos e candidatas apresentavam enquanto propostas para o esporte e o lazer. Quer dizer, tem alguma diferença? Né? Como é que você observa isso? Mas fica à vontade para comentar isso, porque eu sei que isso exigiria da gente, que é aquilo que você estava falando um pouco antes, seu trabalho ele abre possibilidade de múltiplas pesquisas. E eu acho que você não encerrou, você não fechou. Eu acho que, por exemplo, com aquele seu orientando que você, no noturno que você orientou, com aquele trabalho belíssimo, eu acho que você tem dado continuidade um pouco a essa discussão. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que você tem visto essa coisa dos partidos? Porque, assim, eu defendo os partidos de esquerda, mas será que os partidos de esquerda mesmo estão indo num caminho para repensar ou para pensar um novo formato das políticas de esporte e lazer? Como é que você tem pensado isso? Ládia, continua um de cada vez? Sim, né? Sim, pode continuar, por favor. Eu vou, apesar de você ter dito que não precisa, mas sobre essa coisa da Igreja Católica, pensar no contexto político da época, eu acho que ajuda um pouco a gente a elucidar. E naquele momento, a CNBB
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tinha um papel super importante, ocupava na sociedade brasileira um lugar importante e era a voz, por incrível que hoje, né, sei lá, a gente possa imaginar que não seja, mas na época era a voz dos menos, dos desfavorecidos, né? Era a voz dos desfavorecidos. O que eles lutavam e reivindicavam estava muito ligado às camadas populares, né? Então, a Igreja Católica, a gente tende a homogeneizar as instituições, né? Não existe a Igreja Católica. Dentro da Igreja Católica tem várias divisões, né? Várias e várias divisões. Então, para falar de hoje, eu acabei de ver uma notícia de que tem uns padres aí que construíram site, não sei lá o quê, para defender o atual governo, enquanto a gente tem o Papa e um segmento forte de padres que se manifestam publicamente contrários a esse governo, né? Então, a igreja, assim como os partidos, eles não têm tanto controle sobre a posição dos seus membros, né? Então, a gente, às vezes, faz essas... Porque é isso mesmo, né? A gente precisa de algumas generalizações, muitas vezes. Mas as instituições têm nuances. Tem nuances. E a Igreja Católica, naquela época, no cenário brasileiro, tinha também as comunidades eclesiais de base, que também era um movimento da Igreja Católica e que teve um papel super importante nesse contexto de ditadura e de construção da Constituição. Então, o cenário lá específico, né, ele ajuda a gente a entender um pouco, de lá para cá muita coisa aconteceu na Igreja Católica, ainda há essa diversidade, né, dentro da Igreja, mas as coisas mudaram, né, bastante. E sobre a coisa dos partidos e como que cada um tem feito política, se é que tem feito, eu também fiz isso, de olhar os planos, né, e de ver se tinha... E o que a gente percebe é que não é coincidência, né? Os candidatos progressistas incluem o lazer. E aí, não fiz nenhuma pesquisa sobre isso, é nesse movimento aí de que o Euler estava falando, da gente como eleitor mesmo querer conhecer os planos, né, dos candidatos. Então, a gente vê os candidatos mais progressistas incluem o lazer, tem inclusive uma discussão complexa de lazer, né, define, apresenta proposta e tal, e os candidatos mais conservadores, às vezes, nem mencionam, né? É comum eles nem mencionarem. Mas acontece o contrário também, né? Isso não é uma regra. Mas acontece também o contrário de candidatos, que a gente, inclusive, falava assim, pô, né, esperava que... E não menciona e não inclui na pauta. E aí, sobre as políticas, eu acho que no Brasil, né, acho que o que a gente falava um pouco antes dessa coisa da falta de inovação, né, na maneira de fazer política pública de lazer no Brasil, responde um pouco a sua pergunta, né? Os governos não têm inovado, né? E aí acho que cabe a gente dar um destaque para o governo do PT mesmo quando Lula entra, né? O PEL, que é uma inovação, em vários aspectos, né? Acho que principalmente do ponto de vista da eficiência. O PEL que chega onde nenhum outro projeto de lazer no Brasil havia chegado. Então, do ponto de vista do acesso, né, há algumas inovações, né, na diversidade, né, a maneira de considerar a diversidade cultural brasileira, né, de pensar a cultura indígena, de pensar a cultura negra e de conseguir incluir, ainda que minimamente, essas diferenças na política. Mas há continuidade, né? Então, esse formato de oficina permanece, alguma coisa de um certo entendimento também de que é para tirar o menino da rua, ou é para uma função fora do lazer, né? Assim, não pela importância em si que ele tem nele mesmo, mas para alcançar um outro objetivo. Isso tem uma continuidade, né? A gente vê as justificativas e elas independem de partido, de filiação partidária, ideológica, né? Tem algumas continuidades e indiferenças, né, que permanecem ali. E aí, por que isso acontece, né? Por que isso acontece? Eu acho que as compreensões de lazer dessas pessoas que têm, por exemplo, construído propostas de governo, que têm desenvolvido as políticas públicas, que é muito rasa, muito pelo que o Silvio estava dizendo ali agora. Quem faz e trabalha com política pública de lazer no Brasil são pessoas que têm formação para isso, mas são também, de forma muito pesada, né, quantitativamente falando mesmo,
pessoas que são ex-atletas, pessoas que, e não querendo, né, desvalorizar ou diminuir essa experiência e essa formação, mas para trabalhar com gestão pública e com um tema como esse, a gente precisa de uma formação, né? Então, acho que isso também acaba por contribuir para essa situação, né, de uma certa indiferença, né, você coloca jogador de vôlei, não sei lá o quê, para estar na secretaria ou para ser, tá dentro da gestão do lazer, então essa continuidade da forma de pensar o lazer, de compreender o lazer, ela não tem distinção partidária, infelizmente. Excelente, obrigado. Obrigada, Flávio. Vou passar aqui para a questão do Diogo, que ele escreveu aqui no chat, então vou ler, tá? O Diogo gostaria de perguntar o seguinte: se na Constituição o lazer no campo, ele é reconhecido, então, o lazer no campo, ou as escolas do campo, como, por exemplo, ensinar as atividades como tirar leite, andar a cavalo, pescar, e tantas atividades que são interessantes, que pode ser um trabalho, um lazer para o meio rural, e também para o urbano. Então, pelo que eu entendi aqui, ele quer saber se o lazer no campo, ele é reconhecido na Constituição. É uma pergunta legal essa do Diogo. Ei, Diogo, obrigada pela pergunta. Esse trabalho que o Oden mencionou aí, de um orientando, ele traz umas novidades legais, porque como ele pegou a sugestão mesmo lá, a letra do cidadão que preencheu o formulário, que enviou, uma coisa que saltou aos nossos olhos é que moradores da zona rural reivindicaram o lazer. Reivindicaram que eles têm o direito ao lazer na zona rural, lá onde eles moram, né? E a gente tem uma compreensão muito, né, do lazer enquanto fenômeno urbano, e pensa muito sobre isso, né? E muito em função dos teóricos, né, que dizem que esse fenômeno é um fenômeno moderno, com sinônimo de industrialização e urbano, né? Então, isso, né, esse confronto com a teoria fez com que essa presença, né, dessa reivindicação nos documentos nos chamasse bastante atenção. Então, o meio rural está presente na Constituição quando ele aparece como ator político que reivindica, né, os moradores da zona rural, aparece. E é o Pedro que fez o trabalho, ele, né, tem os dados no trabalho dele, em termos percentuais, né, qual que é o percentual da população que reivindicou, que é da zona rural, qual que é do centro urbano, da pergunta da Cláudia também, o percentual de mulheres, o percentual de homens, ele faz tudo isso no trabalho dele. Então, aparece. Agora, as práticas de lazer, especificamente, como ele pergunta sobre a pesca, não aparece nada dessa natureza. Na Constituição. Nessa sugestão do Florestan que eu mencionei, aí ele fala de conteúdos culturais, de diversidade cultural, fala umas coisas bacanas nessa direção, mas sem ficar elencando essa ou aquela atividade, isso não apareceu, não. Mas o meio rural aparece e é um tema legal para a gente também dar uma olhada lá. É uma assuntada. E a gente está falando o tempo todo disso, né, e não tocamos nisso, né? Para a gente estudar tudo isso, que é uma ida ao passado, a gente usa a história, né, como disciplina, como ciência. Então, acho que a história pode iluminar muita coisa aí para a gente desse percurso, né? E quando eu fiz essa pesquisa de mestrado, cortei um dobrado, né? Nunca tinha feito pesquisa na vida, assim, e muito menos histórica, né? Tem formação em educação física e tal. E hoje, com um pouco mais de formação sobre isso, eu olho para o trabalho e vejo um monte de problema. Assim, dá vontade de pegar e refazer de novo, e acho que vai sair um outro trabalho, né? Assim, alguém falou alguma coisa? Não, desculpa, que o meu áudio está aberto. Eu estou dizendo que é assim mesmo. Peraí, fica à vontade lá. É isso mesmo, né? Já estou me antecipando aqui, pensando alto, né? Realmente é assim mesmo que funciona. Bom, vamos passar aqui rapidamente para a Rosana e depois para o Pina, para que eles façam as questões deles, para a gente poder encaminhar para a finalização. Tá joia? Rosana? Rosana, consegue nos ouvir? Aqui ainda. Ela não está mais online, Ela não está então, mais. vou passar para a Pina. Ok, Pina? Pode ser você?
Ótimo. Sim, mas eu retiro a minha questão. Era uma dúvida, uma questão que eu ia fazer, mas que nas outras 2 ou 3 foi respondida, não tem problema nenhum. Então, agradeço a oportunidade, né? Mas já foi respondida no meio aí das discussões todas. Ótimo. Obrigado. O Silvio está com a mão levantada. Silvio, você ainda quer fazer alguma colocação ou só esqueceu de abaixar da outra vez? Porque isso acontece com a gente, né? Que a gente fica lá com a mão levantada um tempão. Não sei se ele quer falar mais alguma coisa ou se é um equívoco. Acho que ele não está aí também. Também não. Para ver se mais alguém quer perguntar, Ládia. Aí... Mais alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Mais alguém? Eu quero fazer os comentários, falar para você aqui dos comentários no nosso chat, Flávia, se você quiser comentar a respeito também, tá? Do que foi dito aqui. O Marcelo de Melo Mendes, ele disse que talvez a dificuldade tenha sido implementar as políticas que garantam os direitos que estão bem definidos, entre aspas, na Constituição, pois em muitos países desenvolvidos, né, não está na Constituição, mas parece que os direitos são garantidos. O Jota, ele disse para a gente que a ADCT, que previa o Plano de Estabilização Econômica, efetivado pela primeira gestão tucana, sepultou completamente os direitos sociais previstos na Constituição. Talvez o lazer tenha se perdido materialmente, porque é culturalmente um índice de distinção entre as classes sociais. A Viviane comentou que a nossa Constituição é bacana, mas difícil de ser colocada em prática, e mais agora por esse governo canalha. Ainda faz aí um desabafo. E a Olivia comenta também que tiveram vários formulários que a população enviou pelo correio, que eram interessantes os pedidos que eram feitos. Se você quiser comentar essas colocações, fica à vontade. Uai, que a Constituição é muito boa, mas é difícil de implementar? É isso mesmo, é um desafio, né? Imagina, 3 categorias de direito, um país como o nosso, super jovem, que teve um percurso da cidadania invertido, né? Tem um desenho clássico, né, de como que a cidadania se desenvolve no país. E no Brasil foi diferente. Essa lógica foi subvertida, e isso tem repercussões sobre a natureza da cidadania que a gente tem aqui. Então, é lidar com as especificidades e peculiaridades do nosso país. Por isso que a cidadania está ancorada nessa ideia de Estado-nação, né? Está de acordo com a conformação, como que o Estado-nação se formou. E o Estado brasileiro tem suas peculiaridades, né, históricas, inclusive essa, de inversão. O que o clássico trabalho aí do Zé Murilo mostra, que ao invés da gente ter tido os direitos sociais por último, então primeiro seriam os civis, depois os políticos e por último os sociais, que é o que o Marshall lá mostra, o clássico, que é clássico para o mundo todo, né? No Brasil foi diferente, a gente teve uma inversão, então isso dificulta. Porque, veja, se antes de me entender como um sujeito com direitos políticos, antes disso, eu me torno alguém repleta de direitos sociais, por isso que essa dimensão da reivindicação fica ausente, né? Ela está ausente, porque eu nem podia reivindicar ainda, eu nem tinha direito político, e aí eu já tenho direito social, então isso repercute na garantia dos direitos sociais. Essa não reivindicação tem a ver um pouco com isso, né? Se a gente olha lá para o artigo que define os direitos sociais e vê a quantidade de direitos que a gente tem, e observa quais são as políticas públicas que a gente tem no Brasil de fato. São 2. Tem política pública de saúde e política pública de educação. O resto, a gente está engatinhando. A gente está engatinhando, mesmo aquele exemplo que eu dei da moradia, né? E a moradia ainda tem uma situação diferente, assim, ela não foi incluída como direito social na Constituição no momento que a Constituição foi construída. Ela entra depois, através de uma emenda, das reivindicações desses movimentos sociais que reivindicam moradia. Imagina se a gente fosse assim também. Se a gente tivesse que se organizar depois da Constituição pronta para botar o lazer lá. Será que a gente tinha... Então, a gente está, um ganho, né? E essas dificuldades de implementação que você bem coloca nesse governo,
Então, elas são difíceis mesmo, mas a gente tem que encarar isso como, acho que, um desafio muito ligado à natureza do lazer, que né, torna isso muito difícil, mas eu acho que o Brasil, né, tem o SUS, né, e as políticas de saúde, também é muito difícil, né, quando a gente escorrega daquela compreensão simplista de saúde, compreende saúde dessa maneira mais complexa, que o SUS compreende, né, e vem tentando garantir que essa compreensão chegue às pessoas, a gente vê que é possível conseguir que isso aconteça com o lazer também. Mas a gente precisa se organizar mais, eu acho, né? Constituir lobbies aí. Eu acho que hoje a gente já até tem, né? Diferentemente daquela época, a gente já tem alguns lobbies aí. Mas eu falo isso na intenção de tornar o cenário menos ruim, né? Porque, de fato, eu não acho que seja tão ruim assim. Acho que é um marco importante. A Constituição é um marco importante para nós do lazer, muito importante, né? Apesar da falta de definição, da imprecisão da presença, a gente precisa valorizar essa presença e correr atrás do prejuízo, né? Mais que nunca. Muito obrigada, viu, Flávia? Sua fala é muito... Desculpa te interromper, mas eu vi um negócio aqui, eu coloquei a Cláudia em maus lençóis. Eu vi os comentários aqui, peço desculpa por isso, mas, gente, ela defendeu outro dia, tem 60 dias para colocar depositar a tese, está tudo certo. Eu falei isso, mas está tudo certo. Nós estamos aguardando pacientemente, né, os 60 dias. Não, tranquilo, eu é que queria postar logo. Estou aqui, o Danilo me ajudando, mas até agora o sistema, eles colocaram postagem online, mas não conseguiram disponibilizar o sistema. Vai dar. Não, mas aqui é um espaço de reivindicação mesmo, então não está fora aqui do lugar, não. Ai, Flávia, excelente, viu? Muito bacana. É muito bom te ouvir, ver assim, o tanto que a gente ainda tem que avançar nessas discussões, o tanto que o seu trabalho, que a sua fala nos provoca e nos permite reflexões, né? Eu fico pensando que não basta só estar lá na Constituição, mas até a forma como ela está, sem as orientações, sem os procedimentos, sem as diretrizes para a gente realmente oportunizar o lazer enquanto direitos também dá uma diferença, né, entre os demais direitos sociais que também estão presentes lá na nossa Constituição. E aí a sua fala permite muitas reflexões. Eu queria mais uma vez te agradecer, viu? Foi ótimo. Dizer aqui para você que as pessoas estão comentando muito no chat, adorei o tema, parabéns Flávia Auricolé, parabéns Flávia pela fala, excelente fala, muito bem colocada essa questão da inversão, parabéns pela fala, Flávia, tem muitos elogios aqui, e segue também o meu elogio e o meu agradecimento pela sua presença aqui no nosso debate de hoje, né? As pessoas continuam dizendo, arrasou, Flávio, parabéns, valeu, excelente como sempre. Eu queria dizer a todos e todas que estão aqui presentes que esse é o último Eurico Online do ano, mas que o próximo Eurico Online vai ser em janeiro com a professora Nirleide, né? Aí vocês fiquem atentos aí com a data, se não me engano, dia 27 de janeiro, não é isso, Helder? Isso. E aí a gente dá continuidade, né? Flávio, vou deixar então uns minutinhos finais aqui para você fazer suas considerações finais, né? E, mais uma vez, agradeço a participação de todos, né? O próximo Eurico Online, Lazer e Meio Ambiente, dia 27 de janeiro. Nos sigam nas redes sociais, viu, gente? @Auricolé. Os outros vídeos dos nossos encontros estão no YouTube, vocês podem acessar, é só digitar lá no YouTube Auricolé, tá? E queria finalizar agradecendo a presença de todos aqui. Flávia, você faça suas considerações finais e depois o Helder vai fazer o encerramento aqui do nosso Eurico Online, tá? Queria mandar um beijo especial para o meu aluno, César Dourado, que é sempre tão gentil comigo. Obrigada. Beijo, Flávia. Obrigada, Ládia, pela condução, pela generosidade. Muito obrigada a todo mundo que participou, que dialogou, né? Sem diálogo a gente não avança, né? Na produção, né? Inteligência é coletiva sempre. Então, muito obrigada.
pela generosidade de todo mundo. E eu vi aqui agora no chat, alguém falou sobre o SESC, né, sobre o Sistema S de maneira mais ampla, também foi uma ausência, né, que eu senti nesse processo todo também, ele também não apareceu. Então é isso, não tem mais muito o que dizer, obrigada, só isso, obrigada Helder de novo, mais uma vez, foi uma honra, um prazer, obrigada Auricolé, todo mundo, pessoas que eu não vi, que eu vi, um monte de gente aí, obrigada Silvio, que está aí, colega Olivia, da época da pesquisa, muito obrigada a todo mundo, um beijo, bom fim de ano, até dia 27 de janeiro. Pessoal, então quero também agradecer muito a Flavinha, esse trabalho dela, eu sempre disse isso para ela, mas é importante de novo reforçar, é um trabalho muito legal, um trabalho que traz muitas indagações para a gente, e eu acho que os melhores trabalhos são esses, os trabalhos que trazem mais perguntas, né, para a gente ir atrás. Então, obrigado, Flavinha, por esse momento, por estar com a gente aqui, e também dizer que Flavinha agora é nossa nova professora do programa de pós-graduação interdisciplinar em estudos do lazer, né? Então, a partir do ano que vem, já tendo vaga aí para poder orientar no programa. Então, parabéns também por isso, Flavinha. Obrigado. Quero, então, para a gente finalizar hoje, agradecer a todos e a todas que estiveram com a gente durante esse ano todo, quem chegou agora no final, enfim, como diz a Carlete, vem com a gente que ano que vem a gente continua. Vem com nós, eu diria, né? A gente vai continuar ano que vem, acho que isso tem sido um espaço bem importante para a gente, bem interessante, um espaço despojado, a gente pode bater o papo tomando um vinhozinho, como vocês viram, eu tomei quase uma garrafa de vinho aqui hoje, então espero que vocês também estejam fazendo isso, mas isso não quer dizer que isso seja menos sério em função disso. A gente tem uma seriedade naquilo que a gente tem feito. Então, quero agradecer vocês, pedir para quem não assinou a lista ainda de presença, assinem, que agora a gente está emitindo certificado a partir da inscrição pelo Simpla, e a gente conta com a participação de vocês no dia 27 de janeiro, a professora Mileide Chá Bahia, o tema é lazer e meio ambiente, então a gente conta aí com a participação de todos e todas nesse momento. Para quem está perguntando aí como assinar a lista, tem um link que está rolando no chat aí, é só clicar no link e assinar a lista, tá bom? Quero desejar, em nome do Auricolé, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos vocês. Espero que a gente tenha um 2021 muito melhor do que foi o 2020. A esperança, ela continua, e que a gente continue junto nessa luta por um país melhor, por um país que respeite todos e todas, por um país que, enfim, que possa nos dar uma condição de cidadão, né? Então, vamos continuar nessa luta. Obrigado, gente, e até o ano que vem. Valeu!